para falar sobre transtorno do humor bipolar, eu converso com o psiquiatra Alceu Gomes Correia Filho. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Né? O transtorno bipolar, que antes era chamado de psicose maníaco-depressivo, né? Exatamente. Por que mudou essa sigla, doutor? Mudou porque ao longo dos consensos e dos estudos, né, além de um nome que era um nome estigmatizante, né, psicose maníaco-depressiva, se entende hoje em dia o transtorno do humor bipolar como um grande espectro, né? Claro que o nó central são os ciclos de alterações de humor com prejuízo, né, que os pacientes apresentam, né? Mas se foi um pouquinho além daquela característica básica que se chamava psicose maníaco-depressiva, onde tinha que haver um quadro, um surto psicótico com alterações de humor, né, e muito determinado, assim, períodos clássicos de depressão com períodos de euforia, né, que era tradicionalmente chamado de mania. Atualmente se observa que existem características que podem variar, né, ou seja, o indivíduo pode ter períodos de depressão com períodos de euforia ou de irritabilidade. Então se criou novas categorias, né, se entende hoje em dia como um grande espectro, né, cuja alteração do humor, episódicos, cíclicos, é que marca, sobretudo quando ocorre com algum prejuízo para a vida do indivíduo. Doutor, e como identificar, né? A maioria das pessoas sabem que quem tem transtorno bipolar tem essas crises de euforia e crises depressivas. Sim. É claro que a felicidade, digamos assim, não é unânime, né? Sim. Todo mundo na vida tem um momento de tristeza e um momento de muita alegria, né? O pessoal que está em casa agora muitas vezes pode estar pensando: nossa, eu tenho transtorno bipolar porque eu eventualmente fico triste e eventualmente fico muito feliz. Né? Como identificar, como saber a diferença entre o que é normal e o que é patológico? Sim. É uma excelente pergunta, porque o diagnóstico correto ele não é tão simples quanto possa parecer. As pessoas às vezes confundem, né? Todos nós podemos ter períodos de tristeza ou períodos onde estamos mais alegres, com mais relação. Entretanto, assim, o exame, o diagnóstico se dá como em psiquiatria nós não temos assim marcadores biológicos, ou seja, não tem um exame como um hemograma que se faz e se encontre, né? Em psiquiatria a avaliação clínica, uma boa coleta da história de vida do paciente, que a gente costuma falar, um afetivograma, né? Como que oscilou o humor, como que foi o afeto. Então, a história de vida do paciente, e nós detectamos assim esses ciclos muito marcados onde houve um prejuízo na vida do paciente. Ou seja, em geral, o paciente com transtorno do humor bipolar, na fase eufórica, na fase de grande relação, de muita energia, ele apresenta insônia, ele costuma se expor a situações de risco moral, gasta mais do que pode, tem uma compulsivo, consumista, aquela pessoa que pega o cartão de crédito, sim, compra, sim, e não pensa no mas que ela é cíclico, isso se dá em determinados momentos. Então, em outros momentos ele fica mais retraído, com mais cansaço, né? Ou seja, na fase eufórica, o paciente, diferente do consumidor compulsivo que tem um perfil, né? Assim, o transtorno do humor bipolar, o paciente vai apresentar oscilações mais marcadas, né? E com isso ele vai coletar assim muitos prejuízos ao longo da vida, né? Inclusive assim, situações de hipersexualidade, situações onde na fase tem um tipo do transtorno do humor bipolar que oscila entre um período de irritabilidade muito acentuado, que é um quadro misto, não é nem depressivo nem eufórico, né? O paciente apresenta uma irritabilidade acentuada, mas a episoidicidade, ou seja, essas variações, né, que os familiares costumam dizer que parecem duas pessoas, inclusive, uma hora fica um período de extremo cansaço, com extrema apatia. Em outros momentos são pacientes assim, ou que estão muito irritados ou que estão muito eufóricos, né? Fazendo planos muito grandiosos, né? Que não são factíveis. Então, de repente, de uma hora para outra, o paciente resolve que vai adquirir uma grande empresa e ele não tem condições para isso. Então, assim, essa não factibilidade, essa não que expõe o paciente a prejuízos, e tendo essa episoidicidade marcada, né, cíclica, nos ajuda ao longo, né, do exame da história de vida do paciente fazer o diagnóstico correto. Existe também a questão dos familiares. A gente sabe que pais, né,
que têm o transtorno do humor bipolar vão ter um risco maior para terem filhos também com transtorno do humor bipolar. Então, as causas não necessariamente são genéticas, mas a genética influencia muito, mas o ambiente, a causa ambiental também propicia, por exemplo, uma criança que é criada num lar turbulento, né, já leva essas características já da infância para a fase adulta? Exatamente, o entendimento que se tem hoje em dia é bem esse, assim, precisa haver uma vulnerabilidade biológica, genética, associada a um ambiente negativo, um ambiente adverso, ou seja, eu costumo dizer que eu costumo fazer um paralelo, assim, se você tem um carro que não tem amortecedor e vai andar numa estrada esburacada, você vai ter um risco muito maior. Se você tem um carro que não tem amortecedor, mas vai andar numa estrada que é bem asfaltada, o risco vai ser menor. Então é essa associação, assim, constituição do indivíduo mais a influência do meio ambiente, né, que desencadeiam. E geralmente ele costuma acontecer, apesar de dar indícios na infância, né, de que a pessoa venha a desenvolver, ele costuma aparecer de forma mais importante no final da adolescência. E quais são esses indícios, né? O senhor acabou de falar que já na infância começa a aparecer os primeiros sinais e claro que se desenvolve com mais força aí na adolescência e na fase adulta, né? Para quem está nos assistindo em casa agora, como é que identifica? Claro que isso não é condição sine qua non, 100% Sim. de certeza, né? Mas mais ou menos assim. A questão da episoidicidade do funcionamento do indivíduo, né? As mães costumam descrever, às vezes, crianças que têm aquelas tempestades afetivas, assim, sem nenhuma causa, que tem períodos, assim, que estão com muito irritadiços, sem uma causa aparente, né? Intercalados com outros dias que acordam bem e que não apresentam nenhuma oscilação, ou que têm até um funcionamento um pouco mais eufórico. No adulto, a marca é essa, né? E o que nos dificulta o diagnóstico é que geralmente o paciente, quando ele procura na fase depressiva. E se você não faz o diagnóstico correto, muitas vezes você vai achar que ele só tem depressão, né? É difícil de diagnosticar, principalmente hoje, né? Que a gente vive a vida é totalmente turbulenta, né? Então é muito fácil Sim. a pessoa ficar irritada, ficar Sim. triste, ficar eufórica. Exato. Né? E é importante que o profissional de saúde avalie adequadamente o paciente, eventualmente converse com familiares, né, que peça autorização para conversar com familiares que vão poder dar uma opinião mais clara, porque o grande dilema do transtorno do humor bipolar é o paciente negar também que ele apresenta essa dificuldade. Muitas vezes o paciente ele não admite, né, em função do estigma social que apresenta, e veja bem, no Brasil nós temos ao redor de 3 milhões de pessoas que apresentam transtorno do humor bipolar, é uma prevalência alta. 3 milhões diagnosticadas ou não? É uma estimativa de prevalência, ao redor de 1,5% da população brasileira vai apresentar esse transtorno, ou seja, são estudos de prevalência que são feitos e são feitas assim, estimativas aproximadas, né? Tem cura uma vez que eu tenho o diagnóstico ou eu preciso, para o resto da minha vida, estar sempre fazendo tratamentos? É bem interessante a tua pergunta. O conceito que se trabalha hoje em dia de doença crônica, ou seja, que a pessoa tem que fazer um acompanhamento, né, ao longo de praticamente toda a vida. O entendimento é como se tivesse assim, um quadro de diabetes, que o paciente tem que mudar os seus hábitos, tem que fazer consultas periódicas, ou pressão alta, o transtorno do humor bipolar também. O entendimento é esse. O paciente ele tem que adaptar os seus hábitos de vida, ele tem que fazer uso de fármacos e tem que consultar periodicamente o seu médico. Doutor, muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos aí do transtorno do humor bipolar. Muito obrigada pela presença. A gente vai para o intervalo e já volta com mais CBM. A gente vai dar dicas aqui para decorar a sua festa junina. Não sai daí.